sozinho. Sempre estou acompanhado, nunca ando sozinho. Ninguém é mais que ninguém. Os ratos do esgoto em cima na febre, enquadrando você na mesma hora, sabendo que pode morrer. Enquadro cidadão, cadê o documento? Tá na mão. Fala mais baixo que eu não sou seu irmão. Discriminação, preto, pobre, enquadrado, estirado no chão. Pode crer, cachorrão. Eu não vacilo não, no mundo em que vivemos. Pode ser. É assim que tem que ser. Rotas do morro, inimigos do povo aparecem de novo. Desce a favela, cruza a viela, disparo sem goela. Qual criança era aquela? Viver no gueto, vixe, tem que ser homem, ser homem. A gente só quer a paz, somente a paz. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com a nossa programação. Estamos ao vivo novamente. Agora tenho a honra de apresentar o meu amigo, meu parceiro, Denis, que é supervisor da Confederação Brasileira de Canoagem. Denis, boa tarde, meu querido. Tudo bem com você? Tudo bem, Rafa. Boa tarde aos ouvintes. Agradeço o espaço e a participação no programa. Denis, vamos falar um pouquinho de canoagem, né? Que tem muita gente que desconhece esse esporte. Eu acho que falta um pouco de visibilidade desse esporte. Fala um pouquinho da trajetória para chegar onde chegou hoje, Denis. Quanto tempo de canoagem? Muito bem. Estou completando 30 anos de canoagem. Pô, mas todo mundo 30 aqui. O comandante tem 30 anos aqui, eu estou em 38. Mas esses caras tá velho já. Começamos cedo, né? Essa é a diferença. Eu comecei no programa público, eu sempre friso isso. Comecei no programa público aqui em 91. Da Prefeitura de Piracicaba, que ofertava a canoagem como um esporte público gratuito, né? Então, fiz parte da primeira turma, da primeira aula, né, que começou uma parceria entre a CEBA e a Confederação Brasileira. Uma coisa que é interessante salientar é que Piracicaba, junto com Cubatão, foram as duas cidades que iniciaram esse projeto de canoagem pública. Então, da mesma forma que o menino aprende a jogar futebol, handball, aprende a nadar, ele também tinha a canoagem como essa possibilidade de aprendizagem, né, da canoagem no programa público esportivo. Então, eu comecei, aí fui atleta, depois fui durante muito tempo treinador, me formei em educação física, integrei depois o Comitê Brasileiro de Canoagem, fiz parte da comissão técnica que trabalhou nos Jogos 2016 e o ano passado eu assumi a supervisão da Confederação Brasileira na modalidade canoagem slalom. Você disse que começou aqui. E onde que era feita essa escolinha aqui, Denis? Hoje continua no mesmo local, né? As aulas de iniciação acontecem na Lagoa da área de lazer, então a gente tem a base da ASCAP, Associação de Canoagem em Piracicaba, que é uma parceria junto com a CELAM, com a Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, e as aulas são ofertadas gratuitamente até hoje. A gente teve um problema, como todas as outras modalidades esportivas, durante a pandemia, com a paralisação das aulas, e agora a gente começa a retomar, né, com muita gente já vacinada e agora tendo um controle melhor da pandemia, e as aulas começam a retornar e a gente acredita que em 2022 Piracicaba volta aí com gás total. E nessa trajetória, Denis, fala uma coisa pra gente. Por onde despertou? Você para chegar hoje, disputou muitos campeonatos, já é isso? Eu comecei primeiro como atleta, né, no programa público. É engraçado porque, assim, antes de eu começar a remar, eu andava de skate. Tudo a ver, né? E aí o professor falou, pô, você gosta de skate, legal, aparece lá. Eu comecei a remar e, por um lazer, para aprender mais uma modalidade esportiva, sempre gostei muito de esporte, principalmente na adolescência e na infância. Logo depois eu comecei a me destacar e aí passei a representar Piracicaba nos campeonatos regionais, estaduais, nacionais, aí cheguei até a seleção como atleta, né? Em 94 fiz parte do time que representou o Brasil nos Estados Unidos, no Mundial. Mas eu tive uma carreira de atleta não muito longa, né? Quando eu ingressei na faculdade, eu abri mão de seguir como atleta e passei a trabalhar como treinador para a gente começar a estruturar a canoagem de uma maneira em parceria com o poder público para manter esse projeto. De lá para cá, aí a associação só cresceu e revelou atletas para o Brasil todo. Então, na verdade, você sacrificou um sonho para poder dar oportunidade a essas crianças de hoje, não é isso? Na verdade, assim, os tempos eram outros, né? Os clubes começavam a se estruturar. Então, hoje a gente pega no Brasil, a gente tem aí 13, 15 clubes aproximadamente de canoagem slalom. Então, a gente tem aqui no estado de São Paulo, por exemplo, Piraju,
Brotas, Guararema, Mariporã, são clubes já bem estruturados, né, na oferta da modalidade. Mas naquela época tudo era novo, né? Então era necessário um empenho, tanto dos atletas quanto dos treinadores e supervisores dos clubes, né? Então foi uma construção esportiva de lá para cá, né? Eu não me arrependo, assim, porque hoje a gente tem uma base sólida formada aqui. Denis, fala uma coisa para mim. O jovem que está, vamos lá, pensando na questão da canoagem, o investimento, vamos lá, é muito alto? Existe algum incentivo sem ser da Celanca, a prefeitura? O que faz o jovem despertar para esse tipo de esporte, Denis? Hoje, a criança, o adolescente ou até o adulto que queira começar a praticar canoagem, as aulas são gratuitas e todo o material é oferecido, né? Então, os caiaques, os remos, os equipamentos de proteção, colete salva-vidas, o capacete, né? E logo depois, quando começa a se destacar, a gente tem os equipamentos que já são de competição, que também são ofertados, né? Quando a gente vai para o alto nível de desempenho, que daí são os campeonatos mundiais, Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, aí o valor se torna um pouco mais alto, como qualquer outro esporte de alto rendimento, né? Então é necessário um investimento um pouco maior, porém, hoje, boa parte dos atletas que se destacam no cenário nacional, eles conseguem ainda ter o subsídio da Bolsa Atleta, o que ajuda muito a carreira do atleta nesse primeiro momento. Então, na verdade, assim, graças a Deus, Piracicaba, pelo jeito, ainda incentiva, né? Porque o esporte em si no Brasil, eu acho, tá? Se eu estiver errado, qualquer modalidade, exceto futebol, né? Mas eu acho que ainda falta muito incentivo para os jovens sair da rua, praticar esporte, ou não. Piracicaba instituiu um programa em 89 que chama-se PDB. Você tá vendo só? Imagina se ele vem com tudo na ponta da língua. Rapaz do céu, sem cola, hein? Em 89 começou o PDB e qual que era a intenção? Era ofertar o esporte enquanto lazer, né? Quanto direito à prática esportiva de lazer para a criança, para o adolescente e também para o adulto. A canoagem começou em 91 dentro do PDB e desde então ela integra esse programa, né, que se estende aí por toda Piracicaba. Então, um exemplo, vamos sair até da canoagem, se a gente pegar o Diogo Soares, a Nicole, que são da GR, ginástica rítmica, e o Diogo Soares da ginástica artística, são crias aqui dos projetos públicos, em parcerias com as academias e com os professores e treinadores mesmo, da cidade. Né? E isso é interessante valorizar, os professores da cidade que revelaram esses atletas. Né? Na verdade, a gente precisa dar valor, reconhecer os nossos professores, seja no esporte, seja na própria educação, cara, porque sem eles a gente somos pessoas vazias, né? Porque eles se dispõem a passar um pouco daquele conhecimento que eles têm, até mesmo aí entra a vontade do atleta se tornar um atleta de alto rendimento também, né? Eu acho que assim, por exemplo, nós precisamos quanto antes voltar com a natação aqui em Piracicaba, porque aquilo ali é um marco histórico também, aquela piscina do 15. Acho que o 15 devia ter um pouco mais de incentivo das empresas privadas, porque é um patrimônio da cidade, cara. É uma coisa que precisa, o esporte em si, ele precisa estar em alta por aquele jovem, que às vezes ele está começando, ele vai se identificar com algum esporte, seja no basquete, futebol, vôlei, canoagem, handball, precisa. E a gente precisa, sim, incentivar os nossos jovens, cara. Eu acho que esses trabalhos que o pessoal da canoagem faz, infelizmente, que eu volto a falar, não é muito divulgado, né? O espaço, a visibilidade esportiva, muitas vezes ela é restrita. Hoje começa a ter um campo maior, por exemplo, agora eu estou na rádio, né? A gente está no YouTube, hoje a gente tem a transmissão via YouTube, e tudo isso facilita muito a divulgação da modalidade. Então, os esportes considerados amadores, que até então a visibilidade não era tão ampla, hoje a gente começa a ter uma divulgação melhor. Né? A era da tecnologia, né, conseguiu dar visibilidade para muitas coisas nesse país hoje, né? Hoje a gente faz um exemplo, um campeonato brasileiro em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, e transmite pelo YouTube, e a mãe que está aqui em Guararema, em São Paulo, consegue acompanhar o filho pela internet, o que é muito bom, né? Deve ser gratificante, né, cara? É uma coisa assim, surreal, né? Você que é pai deve saber muito bem, né? E, Denis, fala uma coisa pra ele, como chegou até hoje esse patamar da Confederação Brasileira de Canoagem? Aí o tempo, a persistência, o trabalho, né? A gente está sempre se aperfeiçoando, e
Eu trabalhei nos Jogos, né, em 2016, nos Jogos Olímpicos, eu fui gerente técnico da modalidade, né? Então a gente trabalhava na gestão da área técnica esportiva. Só eu sei quanto é duro tentar achar o deles em Piracicaba. Pois é, agora eu tô aqui. Agora que a pandemia deu uma... Mentira, graças à princesa que tá lá. E dá uma segurada no homem aqui, viu? Porque senão não acha, não. Vou dar um abraço pra pequena, pra Giovana também, que graças a Deus deu tudo certo. Tá tudo Tô ótimo vendo que lá. tá curtindo demais a princesinha lá, tá dois babão. Dona Luara chegou faz 6 meses lá. E já chegou chegando. Deixou a casa cheia de alegria. Não tem coisa melhor, cara. Então, aí depois dos Jogos 2016, eu continuei no comitê, né, nesses anos seguintes. Tive a oportunidade de trabalhar como chefe de equipe no Campeonato Mundial em 2017. Aí, o ano passado, o Leonardo Maiola, né, que era o superintendente geral da Confederação Brasileira, me fez o convite se eu queria assumir a supervisão. Aí eu topei. Na verdade, eu tinha muito interesse em trabalhar como coordenador das categorias de base, não era nem como supervisor, né? Aí ele me falou que a supervisão era algo emergencial e precisava, em função dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu falei, tudo bem, então a gente vai até os Jogos, aí depois a gente dá uma direcionada para as categorias de base. Aí veio a pandemia. Estragou tudo. Atrasou. Né? Bagunçou tudo, né? Todo o cronograma. Mas, no fim, os Jogos aconteceram da melhor forma possível esse ano. O Japão está de parabéns, o Comitê Olímpico Internacional. Eles conseguiram contornar a situação, que não foi fácil. Eu digo isso com propriedade, porque eu trabalhei diretamente no processo do envio dos atletas para lá e na preparação dos atletas até lá, o que não foi fácil. Mas a gente saiu com resultados expressivos, uma final no feminino, o que para nós é muito bom. Tá, vamos lá, agora vamos começar um pouquinho mais difícil. Qual que eu particularmente assim não acompanho muito, até mesmo porque Jogos Olímpicos, tá? Eu não acompanho por causa do horário também, estava cheio de compromisso. Mas eu vejo que assim o Brasil sempre bate na trave, cara, algumas modalidades, até mesmo a canoagem. O que você acha que falta para a gente virar uma potência mesmo, cara? Assim, sabe, potência do Brasil, como se fosse uma seleção brasileira. A hora que chega para uma Copa do Mundo, os caras falam assim, porra, é o Brasil. O que falta que você acha, assim, vamos falar da canoagem, mas o esporte em si, o que você acha que falta para a gente virar uma potência mesmo, Denis? O primeiro ponto que eu ressalto é que teve um salto qualitativo muito bom de 2016 para cá, né? Então, assim, o Comitê Olímpico vem fazendo um trabalho bem bacana. Por exemplo, existe hoje no Comitê Olímpico do Brasil uma área só voltada para o desenvolvimento esportivo, voltada para as categorias de base. Isso é uma área nova que vem sendo implantada. Para incentivar mesmo. E o comitê vê isso com muito carinho agora, o que é muito bom para nós, que é uma área que eu me interesso muito. Então, primeiro, exaltar os resultados que foram conquistados. Na canoagem, a canoagem ela tem 10 modalidades. Então fala, porque mesmo eu não sabia que existia 10 tipos de modalidade. Então, tem a canoagem oceânica, a canoagem em onda. O que seria a canoagem oceânica? Vamos lá. A canoagem oceânica são travessias em mar aberto, né? Mas de todas as modalidades, as 2 modalidades que são olímpicas, a canoagem velocidade, que é o tiro livre. O cara que fica lá acima, lá quem chega primeiro, é isso? Isso, forte. Que o Isaquias foi campeão, né, na categoria C1, 1.000 metros, da Bahia. A Bahia revela muitos atletas na canoagem, vale ressaltar isso. A Bahia é um celeiro de atletas da canoagem de velocidade. E também tem a canoagem slalom, que é a descida em corredeiras, que o atleta tem que passar por entre as portas, né? As verdes e brancas a favor e as vermelhas e brancas contra a correnteira. Falou bonito, né? Falou bonito. Mas, tá, mesmo com resultados expressivos, você ainda... Falta o quê pra gente chegar? Perfeito. Essa é a questão. Eu entendo, a questão da evolução, a gente vê que o Brasil melhorou os seus resultados. Cada jogo pan-americano, os jogos vai evoluindo. Mas é que eu falo assim, parece que sempre falta algo, parece que, assim, volto a falar, um pouquinho de apoio, incentivo, porque é assim, um exemplo, não tô dentro igual você, mas vamos lá, um atleta de alto rendimento, para ele chegar lá, cara, ele tem que desembolsar. Se ele não conseguir um patrocínio, ele tem que desembolsar. E não deve ser barato, né? Hoje, o que eu noto, assim, o primeiro passo é a gente desenvolver uma cultura esportiva. Quando eu falo que eu gosto muito da base, do desenvolvimento dos clubes, da iniciação, até trabalhar com o aperfeiçoamento do atleta, isso é fundamental em todas as modalidades, né? Então, alguns dados, assim, quando eu trabalhava aqui na canoagem,
Aqui em Piracicaba hoje eu não trabalho mais, mas quando eu estava à frente da canoagem, 400 pessoas passavam um ano. É um número expressivo. 400 permaneciam remando diariamente? Não. 400 aprendiam a remar. Dessas 400, 10%? 180 permaneciam de forma efetiva. Desses 180, 20 chegavam a competir no campeonato estadual, campeonato nacional. 4 participavam da equipe permanente, 3 chegavam à seleção. Né? O que acontece com todo esporte? O que é importante para nós nesse processo? Não é somente os que chegam no alto nível de desempenho. Quando você tem 400 pessoas remando aqui, você desenvolveu a cultura da canoagem. 400 pessoas que conheceram, se aprofundaram e que passam a fazer o esporte e movimentam o mercado. Esporte sem mercado está fadado a morrer. Ponto. Isso é fato. Se o esporte não tiver mercado, ele morre. Veja o quanto o futebol movimenta. A chuteira do Neymar, o corte do cabelo. Né? Surreal, né? Isso é fundamental. O que movimenta mercado? Os praticantes. Né? O que eu estou dizendo é o consumismo do material esportivo. É que se você não tem praticantes, você não consegue desenvolver uma indústria para alavancar o esporte. Né? Porque é que nem entra aquela menina de 12, 13 anos que foi campeã, né? A menina lá, é questão de skate, não é isso? Sim, a Raíssa. Então, quer dizer, a gente precisa de várias raíças no esporte hoje para ser um ênfase, né? Para fazer, eu quero ser... Porque ela, na verdade, ela tem um ídolo. Ela tinha um ídolo que agora muita gente... Ela se torna ídolo de alguns. É que você fala, se a gente não tiver quem pratica, não há procura, não há visibilidade. Meio que morre. Rafa, se me permite, até uma colocação que é interessante. Assim, o caminho trilhado pelo skate é muito bacana. Obviamente que sempre tem avanços e retrocessos, e alguma pessoa pode falar, não, mas poderia ser melhor. Sempre, tudo pode ser melhor, né? Mas vamos pegar a trajetória do skate. O skate, ele se constituiu de maneira independente. Ele não precisou, no primeiro momento, do poder público. De maneira sozinha, ele criou a empresa, ele criou o equipamento, ele desenvolveu a prática, venceu o preconceito, venceu a marginalização. E se tornar um esporte olímpico, né? E se transformou em esporte olímpico. Depois que ele venceu todas as barreiras, o poder público passou a se interessar, porque viu que era uma prática que muitas pessoas aderiam e gostavam. Piracicaba é muito referência no skate. Eu falo isso com propriedade da década de 90. Assim. E esse caminho trilhado resulta hoje nos excelentes resultados, como o surf também teve excelentes resultados. Medina, né? Pois é, o Ítalo, a gente tem o Brasil Storm aí que vem com muitos atletas bons, né? E eu falo que a gente precisa valorizar esses atletas, cara, precisa do incentivo, você precisa trazer o jovem, que, né, todo mundo volta, né, sempre ao futebol, não, o esporte não é só futebol, cara, a gente quer o país do futebol, acho que já foi um dia. Hoje, eu praticamente sou um cara que não assiste nem a seleção brasileira mais. Não dá gosto. Eu vi uma geração... Cara, desculpa, eu vi o Brasil perder a Copa de 90 com um gol de Canidia. Aí, depois, em 94, nós pegamos a lenda. Para mim, eu falo que é uma lenda. Romário, cara. Romário e Bebeto. Aquela seleção que, vamos ser sinceros, hoje eles se tornaram ídolos, mas era uma seleção de operários, né? O melhorzinho ali era o Romário só. Porque o resto eram aqueles cabeças de baga que funcionava pro time. Porque se a gente for ser um pouco mais saudosista, por exemplo, as duas seleções de Tele que encantavam o mundo, né, cara? É diferente, né? O seu time é o meu time. Você tá entendendo? Você imagina, foi a Copa de 82 que 82. Tinha 3 camisa 10, né? Pois é. Rivelino, Sócrates e Zico, não é isso? Na 82 é Zico. Na Copa de 82 que teve um dos melhores desempenhos e não trouxe o caneco e ficou num estigma de uma seleção que encantou, mas não levou. Né? Mas, assim, eu entendo que toda seleção deixa sua marca, né? Seja de forma positiva ou negativa. Você pode encantar em 82 e não levar, como você pode tomar 7-1. Né? O esporte é assim. Então, aí que eu falo. Aí em 94 ganhamos com aquele time de operário. Um coletivo, aí que eu falo assim, o coletivo é importante. O coletivo vence jogos. Exatamente. 94, aquela sensação. Aí em 98 fomos para a Copa voando, né? Aí acontece que o Ronaldo, fenômeno, que a gente nunca tá lá passado, nunca vai saber a verdade. Como aí chega 2002, ninguém dava nada para aquela seleção, porque já tinha tomado aquela pancada de 98 da França.
E eu falo que aquela seleção tinha um cara que não tem mídia, mas sempre jogou fino da bola, que era o Rivaldo. E o estrelato ficou pro Ronaldo Fenômeno, que também tinha superação, o joelho faltando menos de 8 meses para a Copa, aquele jogo da Internacional de Milão, que o joelho dele virou, parecendo um eixo de caminhão, e todo mundo o cara dava como o acabado do futebol. Esse é um exemplo de superação da carreira dele, para mim, foi, acredito que o maior. Aí todo mundo se enche de 2006. Cara, o quinteto, né? Kaká no auge do auge, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Robinho e Ronaldo Fenômeno. Não tinha como perder aquela Copa e a gente perdeu. Pois é. Então, quer dizer, eu acho que foi a última Copa do Mundo que eu assisti mesmo, cara. Infelizmente. Eu sou um amante do futebol, acompanho até hoje. Mas nunca vou torcer pra Argentina, mano. Que aqui no Brasil, na Copa do Brasil, eles tinham um timaço, né? Foram pra final e perderam para a Alemanha. Jogaram como nunca e perderam como sempre. Exatamente. Assim, eu falo assim, o Messi é um gênio, é. Mas vamos lá, se eu sou aquele cara do Paris Saint-Germain que rasga dinheiro, eu não contrato ele, eu contrato o Cristiano Ronaldo. Talvez. O futuro dirá. Porque, na verdade, o que acontece? Eu sempre falo, o Messi é genialidade. Ele cria, mas precisa de alguém para finalizar. Então, quer dizer, e o Cristiano é um cara que sabe fazer isso, cara. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é uma máquina, cara. Desculpa, ele é um robô. Ele não nasceu com o gênio e o talento do Messi, mas ele se tornou uma máquina. Um cara que, cada vez mais, ele quer bater os recordes dele. Ele não está preocupado se o João, que está chegando 19 anos, fez 30 gols. Ele está preocupado com ele. Ele se preocupa com a vida dele. Porque ele não precisa provar mais nada para ninguém. Então eu falo assim, que o Cristiano Ronaldo, para mim, cara, é uma máquina. Desculpa, não tenho nada contra o Messi, mas ele é argentino e eu odeio a Argentina mesmo. O Cristiano Ronaldo é o mais puro retrato que a ciência esportiva ela deve ser muito bem vista. Estudada também, né? Você pega, então, por exemplo, a gente sempre... Os rendimentos dele, cara. A gente sempre defende assim, o Brasil é o país do futebol, sem dúvida. Eu gosto muito de futebol, acompanho muito futebol, mas é interessante a gente analisar assim, que o mundo aprendeu a jogar bola, o futebol precisa de gestão, o futebol precisa de pesquisadores, o futebol precisa de pessoas que estudam, e que isso o mundo está fazendo muito bem. E agora o Brasil também se atentou... Você quer eu estava falando com a minha esposa ontem, cara. Eu tenho um carinho muito grande pelo Cruzeiro. Olha a situação que o Cruzeiro tá, cara. Veja o Vasco. O Cruzeiro, eu temo que ele caia para a Série C, cara. E eu não sei se ele volta em 2, 3 anos para a Série A, não. O Campeonato Brasileiro, você pega no Campeonato Brasileiro da Série A e Série B, são campeonatos muito fortes. Veja o Campeonato da Série B hoje no Brasil. Não é fácil. Não é. Não é fácil. A gente acabou de falar de gestão, que é um exemplo. O Guarani, celeiro de vários, vamos lá, Luizão, Amoroso, Careca. Mais do que Careca, o Maradona sempre falou que o maior jogador que jogou do lado dele foi o Careca. Jalminha. Olha o Guarani que chegou a Série C, tá 2, 3 anos na Série B do Brasileiro, tá lá tentando beliscar, porque o pensamento de gestão mudou. Mas os grandes clubes no Brasil hoje, eles precisam pensar como empresa e parar de agir no calor da emoção, porque na verdade você se torna um torcedor. Quando você age como torcedor numa direção de um clube, você acaba pagando o preço alto depois, que é o do Cruzeiro. Rafa, hoje, assim, a área esportiva e o futebol é a vitrine disso. O esporte não vive sem gestão. E é engraçado que a gestão, ela sempre trabalha nos bastidores, você nunca vê a gestão, né? Você vai ver um clube campeão, mas para um clube ser campeão, para um atleta ser campeão, para um atleta chegar aos Jogos Olímpicos, tem uma área de gestão que trabalha por trás, que é muito intensa e muito densa, né? É um trabalho muito denso, né, que precisa ser feito, e muito intenso. Eu falo porque eu fui atleta lá de lá, a gente sempre diz, né? Depois passei a ser treinador, que faz a ponte. Sim. Né? E agora, você já viveu os 3 lados, né? Da Atleta, gestão. diretor e hoje um cargo executivo que seja. Sim, vai administrar. Eu já vi várias palestras do Muricy, por exemplo. Um time campeão começa lá do massagista, do roupeiro, cara. Se não tiver uma programação, se não tiver uma direção, você não vai ter êxito, cara. Desculpa, o resultado não vem.
Eu acho que é o que está acontecendo com o Atlético Mineiro, cara, depois de 50 anos. Esse time tá com um futebol de time campeão, a sorte de um time campeão, o espírito de campeão. E jogando O Cuca. bonito, né? E jogando bonito. É isso que vale a pena. Ontem eu assisti o jogo entre Atlético e Grêmio. E eu olho pro Grêmio, cara, eu não vejo que é uma administração do Zé Romildo lá, o Romildo Bolzan. Não é. É um time que não deve, mas parece que as peças não encaixaram. Ou alguma coisa interna não deu liga. E acontece o que está acontecendo com o Grêmio. Esporte. Porque põe na ponta do lápis. Você acha mesmo que um time do Grêmio, por exemplo, que tem o Diego Souza, o Michael que está desligado, a Alisson, o Diego Costa, o Borja, Jeromel e Kahneman. Você acha mesmo que um time desse é para cair? A situação na tabela muitas vezes começa a gerar um desespero e uma falta de entrosamento. Um emocional, né? Acho que, como diz o Muricy, as pernas começam a ficar pesadas, falta confiança. Acho que todo atleta, o cara que tá jogando basquete, por exemplo, se ele tenta 1, 2 bolas de 3, ele erra, o que ele faz? Ele fica com receio. A não ser que ele não tenha medo de errar, ele vai continuar tentando. Só que pode impactar que você podia dar um passe aqui e você tentou. A parte emocional dentro do esporte coletivo é completamente diferente do trabalho do esporte individual. Né? Você só depende de você, né? O coletivo tem que trabalhar o individual, cada peça que ele se encontra, para que eles possam render para o time andar muito bem. Né? É um trabalho completamente diferenciado. Eu falo que assim, é um dos pilares do esporte, a parte da psicologia esportiva, ela é muito importante. E ela teve um destaque aí pela imprensa, principalmente com alguns casos acontecendo nos Jogos Olímpicos, mas isso já vem sendo debatido há muito tempo e é fundamental, né? Porque o ápice da pirâmide lá é o rendimento, e o que faz uma pessoa ser campeão, um time ser campeão, são detalhes. E a psicologia ela contribui muito nesse processo do todo. Na canoagem, por exemplo, o próprio treinador ele consegue detectar quando o atleta dele está com algum problema? Porque às vezes o atleta tem aquele momento que ele às vezes não quer passar, expor, mas eu acho que o próprio treinador tem aquele feeling de falar assim, viu, vem aqui o que está acontecendo. Existe isso? Tem que ter. A convivência entre o treinador e o atleta ela é diária, né? E o treinador precisa ter muita confiança no atleta e vice-versa, o atleta muita confiança no treinador. E o trabalho, eu sempre costumava dizer e falo com os atletas assim, o treinamento ele é construído entre o atleta e o treinador. Jamais ele é imposto, né? Mas a partir do momento que se chega a um acordo, fala, vamos trabalhar dessa forma, sugestões aqui, alinhou uma proposta de trabalho, ela tem que ser cumprida à risca. Não é, eu vou fazer o que eu bem entendo, o que eu gosto de treinar. Não. É que muitas vezes, todo treinamento, quando ele é executado, quando ele é planejado, ele pode sofrer alterações, de acordo com o desempenho do atleta. Isso é comum. Você manter um treinamento que não está surtindo efeito e sabendo que pode ser alterado em determinado momento, esse feeling é do treinador. Que ele precisa entender, cara, eu preciso reduzir aqui, preciso aumentar lá, o descanso aqui está pequeno, não está legal, não está rendendo. Vou ter que dar um pouco mais de descanso aqui para ele render mais. Esse feeling que é o ajuste entre o atleta e o treinador, essa aproximação é fundamental. Sem isso, não tem sucesso. Eu acho que uma prova disso, a questão por ser um esporte individual, é o Gustavo Kirten, né, com o Lari Passos, né, Sim. Isso. Cara, vamos lá, eu praticamente desconheci o Guga. Mas daí começou a ganhar primeiro Roland Garros, que, cara, é como se fosse uma Copa do Mundo. Aí aparece o treinador. Mas para aparecer o treinador, o Gustavo que teve uma performance totalmente, acho que impecável. E aí entra o que você falou. Com certeza, um dia a dia não deve ser fácil. Porque às vezes você quer, vamos por aqui, o cara acha que não deve ser. Aí você tem meio que provar para ele que ele caminha. Entra aquele negócio, confiança do atleta no treinador, não é isso? Perfeito. O caso do Guga, se a gente imaginar que os 100 atletas do ranking são atletas de altíssimo nível, os 100 atletas do ranking do tênis. O Guga foi o número 1 e foi tricampeão de Roland Garros. Então são títulos assim invejáveis para qualquer país do mundo, para qualquer potência.
né? O Guga, com certeza, foi um expoente que o Brasil teve, né? Agora, o que é interessante, assim, que após o Guga, o tênis passou a ser mais divulgado, o tênis passou a ser conhecido. Como o surf também. Como a ginástica artística, quando chegou a Daiane, Diego Hipólito, né? Exato, o ídolo, assim, o atleta de ponta, ele também desperta. Mas somente o atleta de ponta não faz o esporte crescer. Aí entra a gestão. Aí entra a política pública, entra a gestão, entra o treinador, formação, capacitação. Esse é o caminho. Vamos lá. O que você, de fora você vê em relação ao Bernardinho, cara? Que eu vejo com ele assim, parece que eu vejo ele um pouco do Tele Santana, que tenta sempre buscar a perfeição. Mas eu acho que às vezes, perante as câmeras, ele passa um pouquinho do ponto, cara. E tem atleta que é mais reservado, tem atleta que é mimizento também, a gente entende. Como você vê isso daí, Denis? Porque vocês estão, cara, que faz parte do comitê da questão do esporte olímpico que fala, né? E o Brasil se tornou a potência do vôlei, cara. Dá gosto de ver as meninas jogar, porque antigamente, supostamente, era só o vôlei masculino. Pelo contrário, acho que hoje o vôlei feminino é mais interessante do que o próprio masculino, cara. O trabalho feito com o vôlei começou lá atrás, né? Final da década de 80, começo de 90. Então, foi um trabalho, assim, eu lembro de uma coisa, cara. O meu primeiro filho, por exemplo, chama Giovanni por causa daquela último ponto do saque do Giovanni, cara. 2004, Atenas? 2002. Não, nos Jogos de Atenas, não foi? 2004? Não sei, o Giovanni fez um ponto, alguma coisa. É 2002 quando meu filho nasceu. Finalizou em 2004, ponto dele de ace. Nesse caso, você pega o Bernardinho, do que tem os resultados? Trabalho, né? Sim, uma boa gestão por trás, né? Trabalho, um investimento que você consegue ter segurança e credibilidade para desenvolver o trabalho que você precisa. Porque o esporte, quando chega no alto nível de desempenho sem investimento, ele não chega a lugar algum, né? Então é necessário que tenha investimento. Só dinheiro também e mal empregado também não leva a lugar algum. Temos várias situações de time de futebol que se jogou muito dinheiro. O time do Real Madrid dos Galácticos também foi esse. Adianta ter dinheiro e no fim o coletivo não fez diferença. É essa questão que eu falo, muitas vezes é a gestão. Muitas vezes não é nem desvio. Não é. É a gestão, é empregar o recurso de maneira equivocada. Existe desvio? Lógico que existe. Ninguém aqui tem os olhos tapados. Muito pelo contrário. Mas assim, a gestão é aquilo que eu digo. Muitas vezes tem muito dinheiro, tem muito investimento, mas é empregado de maneira equivocada. De uma maneira que você acredita que não vai ter um trabalho assim, de médio e longo prazo. Um problema que acontece muito no Brasil, isso vem mudando, que tudo tem que ser de médio e longo prazo. Eu não consigo montar um atleta olímpico hoje para Paris, não tem como, né? Em 3, 4 anos. Então você pega aí hoje o Pedro Henrique Gonçalves, que é de Piraju, a Ana Sátira, que é de Primavera do Leste, que são os atletas canoagem, já estão há 15 anos aí na luta, né? Então há 15 anos que você vem moldando um atleta para ele criar a casca para competir no circuito internacional. Rapaz, eu fico pensando assim, lógico, só deles conseguir chegar numa Olimpíada, num Pan-Americano já é uma vitória. Mas você imagina como deve trabalhar o emocional do cara que fica terceiro, segundo lugar, ou até mesmo fica lá fora de uma classificatória para as finais. Aí que acho que tem que ter um trabalho, porque às vezes a pessoa pensa até em desistir, né? Eu, quando trabalhei muito tempo como treinador, eu falava muito pro atleta, assim, a vitória ela tem que durar 15 minutos, o sabor da vitória. Você ganhou, depois disso, voltar ao foco, trabalhar. Volta normal, você tem que voltar ao trabalho, né? Ela vai durar 15 minutos, você vai gostar, fui campeão olímpico, porra, bacana. Pois aqui eu sou campeão olímpico, fantástico. O cara foi fantástico, campeão olímpico, né? Teve o melhor desempenho do evento esportivo da modalidade. São poucos atletas que dão uma comissão de cada país, né? Porém, o ano que vem, quando ele quiser retomar os treinamentos, ele sabe, né, que o Campeonato Mundial vai ser tão forte ou mais que os Jogos Olímpicos esse ano, e que Paris, se ele quiser chegar a Paris, idem, né? Isso não é só o Isaquias, né? Não é só os atletas da canoagem lá. Qualquer atleta tem que pensar dessa forma, né? Como a derrota também, ela deve durar 15 minutos. Se você ficar amargurando muito tempo ela, não. Você tem que saber onde estão os erros. Mas você já pegou o atleta que, às vezes, numa derrota, por exemplo, pensou em desistir? Sim, é difícil, né? Porque é muito trabalho, é muito empenho, né? Então, a gente já tem que começar a preparar ele antes da derrota ali, né? Quando o menino começava na categoria de base, eu sempre dizia assim para ele, assim, você não vem aqui obrigado. Você tem que vir aqui por prazer. Primeiro você tem que gostar de remar.
Pode você gostar de treinar, pode você gostar de competir e aí saborear a vitória. Eu gostei dessa frase aí. É esse o caminho. Você precisa gostar de remar e gostar de treinar. Né? Para depois, eu tenho que treinar hoje. O treinamento de alto nível de desempenho, ele chega um momento assim que ele é exaustivo, né? Não, e não tem como, né, o alto nível de desempenho. Mas é muito legal, da categoria de base pro aperfeiçoamento, assim, você desenvolver o gosto da criança pela atividade esportiva. Aí você percebe que ela vem, ela retorna, ela quer crescer, ela quer continuar, né? E depois você cria um grupo ali, independente se eles vão se tornar atletas de alto nível de desempenho ou não, boa parte deles permanecem ali naquele ambiente do clube. Quando tem competições, eles estão presentes, eles ajudam, eles contribuem, são vozes ativas na associação, né, ao longo do tempo. Assim você forma um clube, assim você forma uma base esportiva, né, no município. No caso, a gente vê muito no Rio, né? No Rio, por exemplo, os maiores clubes têm as equipes de remo, né? Falta um pouquinho desse aparato aqui em São Paulo, Denis. Hoje, Que é Clube de Regata Vasco da Gama, Clube de Regatas Flamengo, Clube de Botafogo, etc. Você vê que no Rio, parece que os clubes levam mais a sério a canoagem do que qualquer outro esporte fora o futebol, né? Ou eu tô errado? não, hoje, no caso, assim, a canoagem, ela tem boa base dela em São Paulo, canoagem slalom, no caso, na qual eu trabalho, né? Boa base dela aqui em São Paulo, o pessoal que foi para fora e trouxe canoagem slalom no comecinho da década de 80. Depois ela teve um desenvolvimento muito importante no Rio Grande do Sul, na cidade de Três Coroas, que é hoje, na minha opinião, a prova mais tradicional do ano. Teve há um mês, nós realizamos o Campeonato Brasileiro lá. Há 30 anos consecutivos, eles realizam um evento muito tradicional. Agora a gente tem duas bases importantes, uma que é Foz do Iguaçu, que está passando por uma reforma, que é um canal artificial dentro da Itaipu, em funcionamento desde 2005, e a Menina dos Olhos de Ouro, que é o canal Olímpico de Deodoro, na qual a seleção treina, né? Fez toda a preparação para os Jogos Olímpicos e a partir do final desse ano, começo do ano que vem, retorna para o Rio de Janeiro para desenvolver o treinamento. Eu entendo assim, quanto mais a gente conseguir descentralizar no Brasil, né, eu estou trabalhando agora diretamente com a abertura de 2 núcleos no Amazonas, né, um na cidade de Parintins e um na cidade de Presidente Figueiredo. Né, Garantido. Pois é, garantido. É o meu boi. É o meu garantido. Então não dá para a gente pensar assim, num país com 200 e poucos milhões de habitantes, a gente está simplesmente no sul e no sudeste. Se a gente conseguir descentralizar para o Nordeste, a região Norte, Centro-Oeste, esse é o primeiro passo. Né? E você tem o quê? O clube ofertando a prática. Então a gente está começando a desenvolver uma proposta assim na confederação. A gente consegue oferecer o material, o equipamento via Comitê Olímpico. O município oferece o professor de educação física e a confederação entra com a capacitação desse professor, né? Para que o núcleo comece a se estabelecer. Para não ficar pesado para todo mundo, para ninguém, não é isso? Esse é o caminho. Porque se você, imagine só, pedir, por exemplo, só Piracicaba de uma canoagem, o professor, isso, coisa, não dá, é inviável. Mas se você faz um trabalho coletivo, acho que o fardo fica bem menor e a gente vai ter pessoas se interessando, são os jovens que falam assim, tô tendo um incentivo, porque às vezes falta incentivo, né? Quando eu falo em falta de incentivo, não é a questão da canoagem, eu falo assim, no contexto geral. Sim. Porque é uma burocracia nesse país. Para você tirar, por exemplo, até um RG, você tem que passar por 10 departamentos que eu não tinha necessidade. Aí eu concordo com você, Rafa. A burocracia no país, para a liberação do recurso, investimento do recurso, isso é muito moroso. E aí o esporte perde muito, né? As demais áreas envolvidas em qualquer segmento nacional perdem muito com a burocracia. Eu entendo que muitas vezes é necessário que exista esse trâmite, até para que você tenha um destino certo. Uma fiscalização correta. E eu sou extremamente favorável. E eu agora na supervisão deixo os clubes muito atentos. Assim. O problema não é nem tanto receber o recurso, não é nem tanto empregar o recurso, é prestar conta desse recurso. Isso, não, por exemplo, vamos lá. Um negócio lá que, como chama, um negócio que, um bastão lá, vamos lá, custa 300, o cara coloca 2.000. Pois é. Aí não dá, cara, você não vai para frente, o país não vai para frente, o esporte perde, porque, mas peraí, custa 2, quer dizer, você poderia comprar 7, que daria, são 7 atletas que estariam com um instrumento de trabalho em perfeitas condições, de alto nível, para poder treinar.
Mas daí o cara põe a gasolina lá, os caras superfatura, aí entra todos os termos de burocracia. Por quê? Porque o próprio cidadão, o próprio brasileiro tenta passar a perna no país. Quanto mais transparente for o projeto e a proposta, esse é o caminho. Eu sempre defendo isso. Assim, tem que ser muito transparente. Primeiro, tem que ter um bom planejamento. Simples e objetivo. Tem que ter um bom planejamento. Tem que planejar, obviamente que se tiver, ainda mais a gente, por exemplo, a canoagem que se utiliza que é o esporte de aventura e natureza, às vezes está previsto uma competição no final de semana que você tem que cancelar porque tem um enchente no rio. Já aconteceu algumas vezes com a gente. Então existem esses percalços, mas assim, são exceções. Mas assim, primeiro passo é um planejamento. Segundo passo, executar o que foi planejado, né? No ano seguinte, quando for fazer um novo planejamento, é entender o que faltou, o que precisa ser melhorado. Aí você vai construindo uma proposta de crescimento. Eu acho que assim, para você chegar à perfeição, tentar buscar a perfeição, você tem que fazer e você tem que ter apto a corrigir os erros. Porque há erros, nós somos seres humanos. Mas se você tentar, você pôr aqui, ó, eu acho que por aqui, se a gente fizer diferente lá, a gente vai economizar tempo, só que ganhar uma alta performance maior. Mas tem muita gente que parece que não tem um discernimento de ouvir críticas, até mesmo fazer uma autoavaliação. A gente vê que às vezes, isso aqui está certo. Não está certo. A gente precisa entender que nós precisamos evoluir e nós precisamos sempre estar buscando alternativas melhores para facilitar. E esse tipo de projeto, realmente, do Clube da Amazônia, seja do Nordeste, que nem você disse que Bahia é celeiro. Cara, tem que investir mesmo. Tem. Você não pode centralizar somente Sul e Sudeste. Esse país é muito grande, cara. Quantas crianças que podia ter uma oportunidade, infelizmente não chega para lá. Mas se tem pessoas que nem você, que tem um pouco da mente aberta, por exemplo, cara, quem sabe daqui a uns 50 anos a gente consegue ver que o país se desenvolveu a ponto de virar uma potência mesmo. Cara, porque a gente toda vez, China, Japão e Estados Unidos. Até quando? É um trabalho de longo prazo, é aquilo que eu falei, não é tão simples, né? Tem alguns estudos que até mostram assim, a questão socioeconômica do país aliado aos resultados esportivos, né? Que é necessário ter investimento. Eu vou falar que ultimamente os investimentos eles acontecem. Nas modalidades olímpicas, isso está sendo... a gente tem um privilégio muito grande devido à lei do repasse ao COB, né, das loterias federais, e aí depois isso é repassado para as confederações. Então a gente tem uma margem aí para trabalhar e que deu uma segurança para que os atletas conseguissem fazer o ciclo desde 2016 até agora. Então, quanto a isso, os investimentos, a gente melhorou bastante, né, aumentou o investimento esportivo. Agora, dentro do comitê, que vem essa área de desenvolvimento, acho que esse vai ser o grande diferencial, né? Essa área assim, do desenvolvimento, é a base esportiva. E por mais bordão que seja, tem que investir na base. Mas investir na base não é tão simples, né? Você tem que ter professores muito bons na base. E eu digo assim, que o professor da base ele tem que ser tão bom quanto o do alto nível de desempenho. Porque é lá na base que vai ser a formação ampla do atleta, como pessoa, como na área esportiva. Isso é fundamental. Então, a formação desses professores, isso também demanda tempo, experiência, envolvimento, estudo. O caminho é longo. Só de falar começou a dar um nó na cabeça, porque para você buscar professor, cara, você tem que qualificar ele também, né? Fazer qualificação mesmo, porque senão não adianta, né? Às vezes, o fato de você achar que sabe, não se faz de um professor. Porque você acaba passando um ensinamento errado. Aí o cara já vem lá de baixo, errando lá em cima. Por que você acha que o nosso jogador de futebol não aparece? Porque acabaram com a nossa base. Acabaram com o terrão. A pessoa hoje, eu falo, cara, sou um cara muito crítico. Cotia, na verdade, é um resort daqueles vagabundos. Qual o último dos dois jogadores que o São Paulo revelou decentemente? O Lucas. Porque o Casemiro demorou. O Casemiro tinha uma displicência, mas era um ótimo jogador. Aí caiu na mão do Zidane e se tornou um monstro que é. E depois? O Antony, tá? E aí? Quanto o São Paulo investe naquele refis?
Veja o Corinthians, por exemplo. Cara, desculpa, o famoso terrão do Corinthians, cara. Hoje o Corinthians não consegue revelar. Por quê? Acabou-se a essência. Não tô falando que tem que jogar os meninos lá no sol, na chuva. Mas, cara, quantos jogadores de futebol saem do asfalto nosso hoje? Tem? Você consegue vir em Piracicaba hoje? O futebol, ele tem trabalhos assim, exemplares no desenvolvimento e formação de jogadores. Né? Desculpa, os jogadores são que nem, vamos lá, as bases. O cara consegue ir na linha de fundo e cruzar, cara, desculpa. Mas assim, se veja aquela tiriça chamada Igor Vinícius, cara. Pelo amor de Deus. Se existe deficiência técnica, não é só no futebol, isso acontece em qualquer esporte. Porém, assim, o mundo não é igual da década de 80. Né? O mundo hoje, ele vem mudando. E o esporte não tem como não mudar. Cara, a gente, vamos lá, pegamos Jorginho, Cafu, até essa mala chamada Daniel Alves. Nós não temos. O Brasil, acho que o futebol mundial não passa por uma escassez de lateral hoje, cara. Na década nossa 90, cara, o Tele falava, tinha aquela briga entre Vitor e Cafu. Aí eu falo pra você, que fundamento tem esses jogadores de hoje? Nada, cara. E por isso que eu falo assim, eu volto a falar, eu acho que a base do Brasil em si, em futebol, é escasso. Cotia um monte de vagabundo que tá lá roubando dinheiro de São Paulo porque não serve pra nada. Não é que tem que dar tempo? Tem. Mas, cara, desculpa, o fundamento eles não sabem fazer o beabá, cara. Se você pegar o futebol hoje, Rafa, a gente entender ele de uma maneira bem ampla, o futebol ele tá numa categoria que ele transcende, supera a questão esportiva, né? O futebol, assim, ele caminha com as próprias pernas, consegue gerar renda, ele é a paixão nacional. Então, assim, o investimento é alto, existe um retorno de venda de jogadores. Os empresários que, pelo amor de Deus, que escala time de futebol, que eu acho inadmissível. E isso, então, acontece, o futebol criou essa cultura e ele caminha com as próprias pernas. O que é interessante de ressaltar, assim, é que hoje, em 2021, não é a mesma coisa que em 1980. Né? As cidades mudaram. A área de lazer hoje ela é completamente diferente de 40 anos. O esporte é completamente diferente de 40 anos. Então, esse processo, essa transição, ele vai se aperfeiçoando. Dentro de um esporte profissional como o futebol, que tem os seus meandros ali, toda a sua questão interna, isso vale a pena ser discutido, né? Para as pessoas que trabalham desde a formação até os que trabalham no alto nível de desempenho, que está lá no futebol profissional. Né? O menino que está lá na base, obviamente que ele quer ser profissional, né? Que ele se encontra. Ele quer fazer um contrato profissional para comprar um carro do ano, pintar a cara com cabelo de louro e achar que é popstar. E o que não é fácil, porque a gente, eu digo mais, assim, no esporte, isso não sou eu que digo, são pesquisas que mostram. São resultados, né? Uma estimativa alta, assim, de colocar uma média aí de 1 a 3% dos atletas que vão chegar no alto nível de desempenho. Então, um atleta que vai jogar no São Paulo, no Corinthians, Palmeiras, no Santos, na Portuguesa, algum time assim, profissional, 3% chutando alto. Eu acho. Mas então é muito seletivo. Eu tava vendo a entrevista do Mourinho, cara. E ele, porque é um cara que, assim, ele é amante do futebol brasileiro, mas ele disse que o brasileiro tem preguiça de treinar. Você tem ideia do que é isso? Preguiça de treinar. Volta a falar, como você consegue alto rendimento? Treinando. Se você não treinar, se dedicar até uma vida regrada, porque, assim, o atleta em si hoje, eu tava vendo essa reportagem na ESPN, esse programa à noite, que geralmente ninguém assiste quase. O problema é esse, o pessoal quer um retorno financeiro muito rápido, mas ele não se dedica, cara. Ele vive na balada, ele dorme mal, exceto, vamos lá, os caras contando as histórias de Vampeta, Ronaldo, Romário. Mano, o Romário é um caso à parte. O cara disse que lá no jogo do Barcelona lá, que depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, os caras não vão treinar, viu? Quietinho que ele merecer. O cara chegou 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, teve jogo na Espanha, o cara fez 3 gols, falou assim, viu, tchau, eu não vou treinar. É raro. E hoje já não cabe mais isso, a gente sabe que não cabe, porque vamos lá, ele tá estudando futebol.
Eu acho que o futebol europeu, por exemplo, ele tá muito nivelado, cara. Não tem mais time bobo. Você vê o grupo do Real Madrid lá, tem um time, sei lá, uma coisa que ninguém dá nada. O cara, os 2 primeiros jogos, 2 vitórias contra Real Madrid e Internacional de Milão. Então, quer dizer, hoje o atleta, melhor do que você pode. Se ele não tiver uma vida regrada mesmo, um foco, ele se perde, cara. Volta que você falar, no máximo 3%. Já é difícil chegar, né? Assim, o esporte de alto rendimento ele é muito difícil. Chegar a esse nível, ele é muito seletivo e não é fácil, porque a competitividade é muito alta, né? O quanto a pessoa vai se dedicar, o quanto ela vai se comprometer e como ela vai trilhar esse caminho que vai ser o diferencial, né? Obviamente que a gente pega, por exemplo, tem alguns esportes que a questão antropométrica, tamanho, altura, peso, isso influencia muito no rendimento, né? Principalmente assim, esportes relacionados à estatura, um exemplo, basquete, né? No entanto, eu sempre digo assim, não é treinar muito, não é treinar pouco, é treinar certo. Exato, na medida certa, fundamentos. Hoje vai, por exemplo, vamos lá, cruzamentos, por exemplo. 2 horas, 2 horas, mas aquela intensidade, como se fosse um jogo mesmo, entendeu? É coisa que o Mourinho falou, brasileiro lá na Europa, por exemplo, ele citou o Gabigol. Chegou lá achando que era popstar. A escola italiana é diferente, cara. E chegar ao alto nível de desempenho é um ponto. Okay, se manter, acho que é mais difícil, né? Isso é mais difícil. Então, tive contato com um livro, um tricampeão olímpico. Hoje ele é presidente do Comitê Olímpico Francês dos Jogos Olímpicos, Tony Stanguet. E ele tem um livro. Nome bonito, hein? E ele tem um livro que ele fala assim, como eu cheguei no alto nível de desempenho e sobrevivi por tanto tempo, né? Porque você chegar ao alto nível é um ponto. Se manter é muito difícil. É um exemplo disso, a gente, na verdade, infelizmente, perdemos muito cedo. Foi o Ayrton Senna, Michael Schumacher. E muitas vezes a vitória ela acontece hoje, né? No esporte individual, e no mês seguinte você pode ganhar os Jogos Olímpicos e no mês seguinte, daqui 2 meses tem um campeonato mundial, você não ir para a final, né? Então isso acontece. Então você pode ter o ápice e a queda, né? Então você tem um equilíbrio, uma né? carreira Manter. regular. Esse é o diferencial do Guga. Então o Guga foi um atleta muito regular. Ele foi tricampeão de Roland Garros, permaneceu um bom tempo número 1 do ranking. Então sempre quando jogava bem. Então ele tinha uma regularidade diferente dos demais. O que atrapalhou foi ele fazer as lesões no quadril, né? A lesão é uma coisa que infelizmente não tem o que fazer para qualquer esporte. Eu lembro com coisa, né, que acho que foi, não sei quem falou, se tivesse a medicina que é hoje, por exemplo, acho que foi o Casagrande, o Denilson, por exemplo, fala que o joelho dele tirou ele mais cedo do futebol, porque se tivesse a medicina que tem hoje, o Denilson teria mantido um futebol muito, por mais tempo. Ele fala. É que eu falo, que não é treinar muito e pouco, é treinar certo, né? O trabalho em excesso, e muitas vezes mal realizado, encurta a carreira do atleta, o que é muito ruim. Eu falo que, assim, eu tenho... não é nem frustração, mas eu gostaria de ter visto o ápice. Acho que teria tudo para ter o ápice. Era o Adriano, cara. Sim. E quantos mais não surgiram? Sim, mas eu falo assim que o Adriano tem carisma, cara. É um cara que ele jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, mas ele tem carisma, cara. Como o Aloysio Chulapa também, é um cara que tem carisma. Mas o Adriano em si, eu várias vezes já peguei as 2 temporadas dele da Inter de Milão. Porque eu sou um cara que gosta da Inter de Milão. E eu vi depoimentos de Zanetti, que o cara que fez a vida inteira dele na Inter de Milão. Você tem noção aquele narigudo chamado Ibrahimovic, que o maior jogador que jogou do lado dele foi o Adriano? Diz que o cara era um bicho enjaulado, cara, nos treinamentos e no jogo também. E ele disse que não conseguiu trazer o Adriano de volta. Porque eu via as pós-entrevistas do Adriano recentemente, porque o Adriano ficou muito tempo sem falar na mídia. Ele não quis falar, mas ele deixou bem claro que houve um erro do Corinthians quando operou ele, que perdeu o calcanhar de Aquiles. O que acontece? O cara, a explosão dele é onde? Nas pernas, cara. O cara forte, tinha velocidade e tinha explosão. Mas ele preferiu, na verdade, fazer o quê? Voltar para o mundo dele. Para ele, o dinheiro não é questão. Mas eu acho que o Adriano tinha tudo para ser um Ronaldo,
um Messi, um Cristiano Ronaldo, cara, porque eu sou muito fã também do Adriano, cara. Quando o atleta, o ápice do atleta é quando ele fala que minha carreira teve começo, meio e fim, e eu consegui chegar ao momento que eu falo, agora eu vou encerrar. E é bacana, é muito legal, porque daí ele conseguiu ter uma trajetória. É ruim quando a carreira é encurtada, por diversos motivos. Muitas vezes falta investimento, muitas vezes falta recurso, muitas vezes um dos maiores índices de abandono do esporte é o ingresso no mundo do trabalho. A pessoa não tem mais tempo para treinar. Então, ela passa a não ter mais tempo para treinar e se dedica ao estudo, ao trabalho. Porque ele precisa sobreviver, né? Ele precisa colocar o feijão na casa, às vezes tem filho, aluguel, vai falar assim, não tem que fazer, vou ter que trabalhar. Quando tem, no caso, o Bolsa Atleta, eu deixava isso deixava bem claro para os atletas, isso, falava, bolsa não é salário. A bolsa é um auxílio. É um auxílio. Para você, pelo menos, passar fome. Exatamente, né? Para que você consiga investir na sua própria modalidade, ter um equipamento melhor, e conforme você vai subindo de nível, você vai tendo uma bolsa um pouco melhor, para você conseguir se manter, né? E aí chegar no momento, o cara vai ter que decidir, eu vou seguir como atleta ou vou fazer a minha carreira profissional. É difícil, né? Agora, quando um atleta consegue ter isso muito bem definido, começo, meio e fim, e consegue trilhar da melhor forma, aí é bacana. Né? Então, a gente tem, assim, atletas que fizeram uma carreira, assim, sensacional. Cielo, nadador, né? O Guga teve lesão, mas teve uma carreira sensacional. Cara, eu acho o Cielo demais, cara. Na verdade, eu comecei a natação pelo Sheder, né? Fernando Sheder. Acho demais, cara. É uma coisa que a gente também, assim, até hoje não dá para esquecer as meninas do basquete, Paulo e Hortência, Janete, aquela geração, cara. Tinha aqui, BCN. E aqui em Piracicaba a gente foi pioneira, né? A gente tinha a possibilidade de assisti-las, né? Nos jogos na década de 80. Minercal versus BCN. Né? Rapaz, saía faísca, saía aquele ginásio do 15, tem história, cara, tem história. E eu lá estava, na arquibancada assistindo. Eu também assistia, não tinha como. A Paula acho que era demais, cara. A Paula, eu assim, nada com. Eu acho que a Hortência foi uma excelente jogadora, mas eu acho que a Paula sempre foi mais jogadora do que a Hortência, cara. Eu gostava muito da Branca também. Porra, Branca. Branca, cara. Gostava muito da coragem da Branca dentro e fora das quadras, assim, era muito bacana. Lembro-se até hoje, a treinadora Helena, né? Sim. E o caminho que foi trilhado pelo basquete aqui foi muito bonito, foi muito legal, foi um momento áureo, assim. Piracicaba tem um histórico do basquetebol, assim, muito bom. Piracicaba, na verdade, tem uns, eu acho que meio que tudo marcante, né? A gente sempre foi pioneiro em muitas coisas, cara. Piracicaba, por exemplo, para quem não se lembra, foi a primeira cidade do interior a ter subsedes de torcida organizada grande, que foi a Gaviões, através do FTP, de Fedor e companhia, vários outros. Piracicaba, por incrível que pareça, sempre à frente até de Campinas, em muitas coisas. Piracicaba é uma cidade que tem uma cultura esportiva muito forte. Né? Isso é nítido. Você percebe assim, que tem essa cultura esportiva. Na década de 80, eram vários clubes sociais e esportivos pela cidade, e isso alavancou. E aí, depois a prefeitura veio com um programa de esporte de base. Então, você pega hoje, tem a corrida, que cresce muito, o ciclismo. Né? Então, isso alavanca muito a prática esportiva. Né? Sempre dá para melhorar, óbvio, né? A gente sempre pode melhorar, mas assim, essa cultura esportiva ela é bem marcante na cidade de Piracicaba. Tem a participação dos Jogos Abertos regionais, né? Isso deixa bem claro. Piracicaba ultimamente está indo muito bem nos Jogos Regionais, não é isso? Quando teve bons resultados, é que 2 anos para cá, né, com o início da pandemia, ficou tudo mais difícil. Né? Tudo mais difícil, os calendários foram paralisados, mas, assim, em 2022 a gente volta com o gás total. Se Deus quiser. Denis, queria agradecer a participação, que daqui a pouco, né, liberar o Denis para poder ficar com a Luana. Pois é. Um abraço para a Giovana. E eu queria agradecer, espero voltar com o pessoal da canoagem mesmo, para a gente poder, a que tiver tiver tudo a vapor, tentar passar as inscrições, como ingressar, porque a gente precisa divulgar o esporte, cara. Eu acho que a gente precisa valorizar os nossos jovens, incentivar eles, porque só assim a gente vai conseguir ter um alto rendimento, como você diz, a longo prazo, não do dia para a noite, porque o jovem de hoje, de 9 anos, no mínimo uns 10, 12 anos, para ele tentar estar apto a começar a ter um alto rendimento. Beleza, eu que agradeço o espaço para divulgar a modalidade, foi muito bom papo, rever os amigos. Eu só não vou porque como diz a minha filha, eu não caibo, porque se eu caibesse,
Eu ia lá. Não, mas a gente arruma um barco grande. Não, lá. não, fica quieto, Não cara. tem Eu problema. não gosto nem de spoiler. A gente arruma, a gente dá um jeito. Só de falar que eu tenho que remar, já tô, ó, o gordo já tá cansando, filho. Não precisa não. Eu agradeço, mas não fizeram a canoagem pra gordo ainda não, viu? Fica tranquilo. Mas eu agradeço mais uma vez o espaço aí, os ouvintes, e parabéns pelo programa e desejo muito sucesso para vocês. É isso aí, gente. Voltamos amanhã. A partir das 11 horas, nós vamos receber a chapa do Leandro da OB. Lembre-se, a vida só gosta de quem gosta dela. Boa tarde, Piracicaba. Enquadrando você na mesma hora, sabendo que pode morrer. Enquadro cidadão, cadê o documento? Tá na mão. Fala mais baixo que eu não sou seu irmão. Discriminação, preto, pobre, enquadrado, estirado no chão. Pode crer, cachorrão. Eu não vacilo não, no mundo em que vivemos. Pode ser. É assim que tem que ser. Rotas do morro, inimigos do povo aparecem de novo. Desce a favela, cruza a viela, disparo sem goela. Qual criança era aquela? Viver no gueto, vixe.